Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Muito feliz por estar aqui, juntamente com os irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Júnior. Sou pastor auxiliar lá em Fronteira. Lá em Fronteira, juntamente com meu sogro. Meu sogro é o pastor titular. E eu, a minha esposa e as minhas duas filhas que ali estamos lá, contribuindo, ajudando para o crescimento da obra. Amém? A minha esposa é a pastora Raquel, que está ali, que veio comigo. Minhas duas filhas, a Mariana e a Rafaela. A Rafaela já apagou, porque ela fez muita bagunça. E a Mariana está aqui, que são as bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida. Como eu disse, estou muito feliz por receber o convite do pastor amado, aqui da igreja, de toda a família. Obrigado, sim, me senti muito lisonjeado por receber esse convite. Tá? Obrigado mesmo de coração, pastor. Bom, eu gostaria de convidar os irmãos, sem mais delongas, os jovens da rede Ruptura. Amém? Cadê os jovens aqui da igreja? Uhul! Amém. A abrirem as vossas Bíblias, pode abrir no iPhone, pode abrir no celular. O importante é que você abra e tenha o costume de abrir. Não somente aqui, mas na tua casa também, ou no teu trabalho. Tá? Eu não importo de que você leia a Bíblia no iPhone, não. Desde que você leia. Amém? Abra no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículo 2. Amém? Vai glorificando a Deus aí, enquanto você abre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos acharam? 1 Reis 17, versículo 2 em diante, até o versículo 6. Se você puder ficar de pé para a gente poder ler a palavra. Amém. Fique de pé se você puder, em nome de Jesus. Está escrito assim: depois disto, a palavra do Senhor veio a Elias. Versículo 3: sai daqui, vá para o leste e esconda perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Versículo 4: você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Versículo 5: e ele fez o que o Senhor lhe havia dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Amém? Fique de pé mais um pouquinho. Feche seus olhos. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, Pai. E nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor, oh Deus, nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós, Pai, como um vento, através da tua palavra que foi lida, Pai. Enche os nossos corações, tome os nossos ouvidos agora, que nada e nem ninguém nos distraia, para que a tua palavra venha fazer guarida, morada em nossos corações. Pai, é o que nós te pedimos, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Amém. Agora sente aí, tome seu assento. Antes de mais nada, vire para o irmão que está do teu lado e diga assim: não me incomode. Só depois do culto. Amém?
Amém, glória a Deus. Sabe, irmãos, eu recebi o tema da mensagem, ponto de partida, e na hora que eu recebi, me veio na hora uma história que o pastor Cláudio Duarte gosta muito de contar. E essa história, Deus me trouxe à memória para que eu trouxesse aqui. Talvez alguns já conheçam por ser um pastor muito famoso, mas, obrigado, minha irmã. Mas a história diz assim, que um senhor, ele caminhava pelas campinas com o seu servo, e ele caminhava por quilômetros, por léguas, e ele, de repente, com muita sede, caminhando, ele avista uma casa bem humilde, um casebre, e era uma casa bem humilde, e ele falou para o seu moço, disse, vamos naquela casa beber uma água, e lá a gente proseia um pouco com o dono daquela casa, e a gente descansa um pouco, fica um pouco lá, um período lá. E aí eles foram, e ele, o mestre, junto com o seu discípulo. Chegando lá na casa, eles perceberam que era uma casa bem humilde mesmo, pessoas bem humildes. E aí começaram a conversar, pediram água, e aí o Senhor foi lá humildemente, pegou a água, veio toda a família, os filhos, e se assentaram e começaram a conversar. E aí, no meio da conversa, ele pergunta pro senhor, pro dono da casa, o senhor vive do quê? O que o senhor faz para sobreviver? E aí, aquele senhor, ele disse, olha, a gente vive aqui, é muita escassez, mas a gente vive de uma vaquinha que a gente tem. E a vaquinha está lá no campo agora, ela está pastando, e dessa vaquinha a gente tira leite, e dessa vaquinha a gente faz um queijinho, a gente faz um bolinho, e a gente vive dessa vaquinha, vende um pouquinho do leite, e a gente tem sido sustentado dessa forma. Eles ouviram aquela história, e agradeceram pela água e seguiram a sua caminhada. Quando eles saíram da casa, eles logo avistaram a vaquinha. E a vaquinha, ela estava perto de um precipício, de um abismo. E aí disse o Senhor ao seu servo, ao seu moço, ao seu discípulo, disse, olha, a vaca está ali. Aproveita que ela está perto do precipício e arremessa ela, empurre ela. E aí o moço falou, não meu senhor, não faça isso, é o único sustento daquela família, é o único sustento que aquela família tem, por favor não faça isso meu senhor. E ele, não, faça o que eu te digo, mate aquela vaquinha. E ele, mesmo sem entender o que o Senhor estava pedindo para ele vai lá e empurra aquela vaquinha, e a vaquinha cai no precipício, e a vaquinha morre, e eles vão embora, seguem a sua jornada. Aquele jovem, com muito remorso, é claro, óbvio, acabara de matar o único sustento daquela família, ele acabara de matar os sonhos, os projetos daquela família. E aí eles andaram, e depois de muitos anos, eles retornaram para aquele mesmo local, e já não estava mais aquela casebre, já não estava mais aquela casinha humilde, simples, estava uma mansão, estava uma casa muito grande, e já não era mais uma vaquinha, eram muitas vacas, era um fazendeiro muito rico que estava morando ali. E aí logo o menino pensou, na escassez ele deve ter vendido
a propriedade para uma outra pessoa, e a outra pessoa era bem rica e já está cheio de vaca, e enfim. Mas o Senhor resolveu, falou: vamos entrar naquela casa, vamos conversar de novo, como a gente fez no passado. E eles foram, chegaram lá, bateram na porta, e o menino logo reconheceu. Era o mesmo senhor de anos atrás, mas agora bem vestido, mas agora um homem bem aparentado. E aí ele ficou perplexo. Quem não ficaria, né? Quem não ficaria? E ele ficou: ora, o que aconteceu? E aí o Senhor pediu para que ele o interrogasse. Eu te dou a oportunidade de você interrogá-lo. E aí ele disse: olha, eu estou sem entender, um pouco sem entender. O senhor é aquele mesmo Senhor que alguns anos atrás nós estivemos aqui, e a gente conversou com o senhor, aquele de uma vaquinha só? Ele disse: sim, sou eu. E logo os filhos vieram, todos bem vestidos, todo mundo bem aparentado. E aí ele falou: o que aconteceu? O que aconteceu daquele tempo para cá? O que houve? O que houve? E aí ele falou: olha, infelizmente, daquele dia que vocês estiveram aqui, a nossa vaquinha, a única vaquinha que a gente tinha, ela caiu do precipício. A gente não sabe como isso aconteceu, mas ela caiu do precipício. E ela morreu, e era o nosso único sustento. E a gente poderia ter ficado lamentando, a gente poderia ter ficado chorando, mas a gente resolveu arregaçar as mangas e trabalhar. E arar a terra, e plantar, e fazer outras atividades. E aí Deus começou a nos prosperar, Deus começou a fazer coisas grandes sobre a nossa vida. E hoje nós somos esse fazendeiro que o senhor consegue ver. E eu falei essa história, irmãos, para dar um start, no qual o desejo que Deus está falando aqui. Às vezes você está há anos na igreja, mas está estagnado, e precisa de um empurrãozinho, para que seja o ponto de partida, para que seja seu ponto de partida, para que seja o início de grandes coisas que Deus quer fazer na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe por quê? Porque a gente nem imagina, a gente nem sonha. Está escrito na palavra de Deus, mas Deus tem grandes coisas para mim e para você. Amém? Amém. Aleluia. Eu gosto de estudar a palavra de Deus, esse texto que nós acabamos de ler. Eu gosto de esmiuçar, e eu gosto de ler nos mínimos detalhes. E a primeira palavra que a gente leu aqui diz assim: depois disso. E aí eu te pergunto: depois de quê? Depois de quê, irmão? Se a gente for ler o texto anterior, o versículo anterior, a gente vai ver que Elias, ele tinha profetizado uma sequidão. Ele disse: olha, não vai chover, segundo a minha palavra não vai chover, e só vai voltar a chover depois, segundo a minha palavra, depois que eu falar. Então depois disso, é logo depois de um acontecimento, é logo após um acontecimento, da mesma forma que aconteceu com aquele senhor, um ponto de partida, um start, para o comando que Deus tem para você. Amém? E aí logo em seguida, peço perdão para os irmãos que eu estou rouco, mas eu acho que dá para todo mundo entender, né? Está todo mundo entendendo, amém? Logo depois disso, a palavra do Senhor veio, aleluia. E aqui eu me atento em mais uma particularidade, algo que Deus tem para falar para mim e para você. Aqui eu entendo, a palavra do Senhor veio, aqui eu entendo que é um particular que Deus quer ter.
É um particular que Deus quer ter comigo e com você. Diga a verdade, meu irmão, mas diga para você mesmo: há quanto tempo que você não tem um particular com Deus? Há quanto tempo que você na tua casa não se prostra, dizendo: Senhor, eis-me aqui, sozinho, no meu quarto de guerra, e eu quero falar contigo. Há quanto tempo, irmão? A gente está acostumado a fazer isso só na igreja. A gente está acostumado a buscar a Deus somente na igreja. A gente acha que só na igreja é o suficiente. A gente acha que é o suficiente, mas Deus quer te levar, quer me levar a águas mais profundas, amém? A mergulhar em águas mais profundas, a entender os mistérios de Deus para mim e para a sua vida. Então o significado dessa palavra, veio a palavra, é intimidade com Deus. Eu entendo que é a intimidade com Deus que nós precisamos ter todos os dias. Como o pão que nos alimenta, quando você acorda, você precisa comer um pão, você precisa tomar um café da manhã para te sustentar. Assim é a palavra de Deus, ela é o nosso sustento. Quando Deus te chama para um particular, irmão, é porque você está muito tempo sem falar com Ele. É que você está muito tempo afastado dEle. Deus nos chama para um particular. Deus quer ter um particular comigo e com você, meu irmão. Entenda isso. A palavra veio a Elias, dizendo: veio a palavra. É quão bom saber que a palavra veio até nós. Quão bom saber que Deus veio até nós para ter um particular. É tão bom sentir a presença dEle, sim ou não? É tão bom senti-lo. E melhor ainda quando você sente Ele sozinho, quando você está no teu quarto, sozinho, quando você enche os seus olhos de lágrimas e ali você pode chorar à vontade, porque você está tendo um particular com Ele. Ou quando você está lavando a sua casa, limpando a tua casa e está falando com Deus, é tão bom sentir a presença dEle. É mais do que um arrepio, é sentir a presença dEle, é sentir que Ele está do teu lado, que Ele não te abandona, é sentir isso. E depois disso, está escrito aqui, para que a gente entenda um pouco melhor, está escrito aqui: sai daqui. Ele disse o quê? A primeira coisa que ele disse: sai daqui. Ele disse: Elias, sai daqui. E aqui eu quero colocar, ao invés de colocar Elias, eu quero colocar o teu nome aqui. Eu quero que você coloque o teu nome aqui, substitua pelo teu nome. Sai daqui. E sair daqui significa você sair da sua zona de conforto. É você sair da sua zona de conforto. Talvez o lugar onde você está muito bom, está agradável, está legal, estou curtindo ficar aqui, está legal, está o suficiente. Mas muitas vezes o que é bom para você, eu quero que você entenda isso, meu irmão, não é o lugar onde que Deus quer que você esteja. É difícil de entender isso, eu sei que é. Sabe, quando você faz aquilo que você gosta, quando você faz só aquilo que você gosta, você está agradando a você. Entendeu agora? Quando você faz só aquilo que você gosta, você está agradando somente a você. Sabe por quê? Porque a seara é grande, pastor. Os ceifeiros são poucos. Tem coisa que a gente não gosta de fazer na igreja: lavar banheiro, lavar uma louça, mas é necessário. Limpar a igreja é horrível, limpar a igreja, mas é necessário. Fazer só aquilo que eu gosto é muito bom, e isso é estar na zona de conforto. Tocar, pregar, cantar, dançar, é bom, me agrada,
eu fico feliz. E as demais coisas? É sair da zona de conforto, é sair do lugar de onde você está, é mudança, é start, é dar uma partida para algo novo, algo que Deus tem para fazer na sua vida. Quantos amém eu posso ouvir aqui nessa noite? Aleluia. É algo novo, é viver o novo de Deus. E aí Deus continua dizendo, Ele disse, vá para, e aqui eu entendo, vá para, significa direção, vá para, significa envio. Deus tem nos enviado. Deus, Ele não nos envia e não nos dá um direcionamento. Deus é aquele que sabe onde a gente vai. Ele quer que você vá e dê frutos. Sim ou não, irmãos? Quem está conectado comigo, diga amém. Isso. Vá, meu irmão. Deus quer que você largue tudo o que você está fazendo e vá no direcionamento, na visão que Ele tem te dado, naquilo que Ele tem falado para você. Isso é direcionamento. Sabe, eu me recordo, gosto muito de me recordar, porque o coração dos homens faz plano, mas a resposta vem de Deus. Eu lembro quando eu me casei, a gente fez um monte de plano, e a gente fez um plano para sair da casa e comprar uma casinha pequena, mais modesta, mas a gente ia comprar algo que era nosso, e a gente foi lá e fez negócio com o dono da casa, né, amor? E a gente foi para a nossa lua de mel. Aí quando a gente voltou da lua de mel, fomos lá, já tinha dado entrada para o rapaz. Não, minto, não tinha dado entrada. E aí eu cheguei para dar a entrada para o rapaz da casa. O rapaz, olha, vendi a casa. Eu falei, mas o senhor não tinha feito compromisso comigo? Não, veio um rapaz aqui, pagou mais, eu vendi para ele. Eu me lembro que a gente saiu dali e a gente foi para a nossa casa, para a casa da minha mãe, e a gente chorou muito. Porque a gente fez planos, irmãos. A gente fez planos de talvez ficar naquela cidade, mas Deus tinha outros planos, outros projetos. O importante é a gente estar na dispensação de Deus, na dispensação do Espírito Santo, é dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ir aonde o Senhor quer que eu vá, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Quem está entendendo, diga amém. Então, vá para, significa direção. Deus tem te dado direcionamento através do anjo dessa igreja. Sabe por quê? Deus não é Deus de confusão. Deus colocou um anjo aqui, neste altar, neste púlpito aqui, para direcionar você, para conduzir você. E é um homem de Deus que tem se conectado com Deus para também direcionar você nos caminhos que Deus tem para você. Amém ou não? Estar onde Deus quer que você esteja. Ah, mas no lugar onde que eu estou já está tão bom. Eu gosto só de dançar. Cadê a Sara? Eu não gosto de lavar a igreja, eu não gosto. Sai da tua zona de conforto. Sai da tua zona de conforto e você vai ver os milagres, os sinais de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Só 3 amém, mas tudo bem. E aí a segunda coisa que Deus fala, Ele diz assim, esconda-se. Esconda-se. E aí aqui eu quero destacar, esconda-se. E na hora que eu li essa palavra, eu me lembrei logo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
Aí Deus falou comigo na hora: esconder é descansar em Deus. Esconder, irmãos, esconder não é esconder dos seus problemas. Esconder não é esconder, não é enfrentar os seus problemas, muito pelo contrário. É enfrentar os seus problemas, é esconder no esconderijo do Altíssimo, é esconder em Deus, é estar em Deus. Eu glorifiquei tanto a Deus quando eu vi isso, quando eu lembrei desse versículo. Esconder em Deus, estar em Deus, ou ser achado em Deus. A gente canta muito, né? Ser achado em Deus. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que Deus vai vir retirar a tua igreja desse mundo, e aí alguns não vão ser achados em Deus. Vão estar na igreja, vão estar pregando, cantando, dançando, mas não vão ser achados em Deus, porque eles não vão estar escondidos debaixo das asas de Deus. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Glorifica a Deus, irmãos. Esconder em Deus, descansar em Deus. E aí ele continua dizendo, Deus continua dizendo, ele disse: vá para leste do Jordão. E aí aqui eu entendi o GPS de Deus. Quem aqui tem um GPS no carro, no celular? Todo mundo, né? Hoje em dia todo mundo, né? Eu me lembro uma vez que a gente foi para São Paulo, e aí a gente ligou o GPS do celular, e aí chegou lá na Marginal Tietê, isso logo no começo, né? Chegou lá na Marginal Tietê, o GPS ora mandava a gente para a primeira, depois ele mandava a gente para o meio, depois a gente ficava jogando a gente para lá e para cá. E eu fiquei sem entender. Eu falei: por que o GPS e o Waze fica fazendo isso, né? Jogando para... Porque são 3. São Paulo é uma coisa de louco. Então são 3 avenidas em uma só. Então, uma principal, a do meio e a local. E aí o Waze ficava fazendo isso com a gente. Jogava para lá, jogava para cá. Jogava para lá, jogava para cá. E eu fiquei pensando: o que será que é isso, né? Por que não deixa a gente ir embora reto numa só? Sabe por quê? É porque o Waze... ele sabe, ele é inteligente, ele sabe o lugar que está menos movimentado. Então, para não dificultar você, para você não ficar no engarrafamento, ele vai jogando você de via em via. Amém? Isso chama direcionamento, GPS de Deus. GPS de Deus. Se conecte com Deus, irmãos. Você quer ter direcionamento, você quer andar alinhado, você quer andar certinho, se conecte com Ele. Isso é GPS. E na volta? Na volta a gente ligou, e aí é difícil andar, irmãos, muito em São Paulo é muito difícil, porque a menininha do GPS, ela fala para você virar quando você está quase em cima, né? E aí quando você está quase em cima, em São Paulo, muitos carros, o que acontece? Eu queria virar, mas os carros não deixavam, E aí o que eu fiz? Fui para lá longe. Aí o GPS começa a recalcular a rota, e aí aquilo vai dando um estado de nervo na gente, porque ele começa a recalcular a rota. Sabe, irmãos, aqui eu quero que você entenda o GPS de Deus. Deus nos dá o direcionamento, e Deus ele sabe para onde que a gente vai. Ele sabe aonde Ele quer que você esteja. Ele sabe. Ele não te manda para um lugar sabendo que você não é capaz de estar naquele lugar. Ele não te manda para um lugar para pregar, para evangelizar, para um ponto de partida, para um start, sabendo que você não daria conta daquele lugar. Deus sabe do que você é capaz. E mesmo que você não seja capaz, Ele capacita você. Quantos amém eu posso ouvir aí? Ele capacita você. Sabe por quê? Porque tudo que Ele quer é usar você como instrumento da glória dEle, como instrumento da presença dEle, da manifestação da glória dEle. Amém, irmãos? Aleluia. E aí eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu GPS. Eu quero que o Senhor seja o meu GPS. Eu não quero andar errante. Eu não quero andar errando, mas eu quero andar conectado contigo, assertivo. Eu quero saber para onde eu vou, como diz aquela canção eu sei para onde eu vou, o vento sopra, mas eu sei para onde eu vou.
Amém? Aleluia. E depois ele fala assim: você vai beber, você beberá, Elias, você beberá. E aqui eu entendo que Deus está dizendo para Elias: eu sou provisão, eu te sustento, eu sustento você. Deus tem falado para mim e para você: olha, eu sou o seu sustento. Sara não está aqui para ouvir, mas quem é o sustento da Sara é Deus. Quando a Sara contou esse testemunho, na hora me veio à mente: amém, Sara? Quem é o seu sustento é Deus. É Ele que te sustenta. Pode te faltar tudo, mas não vai faltar presença. Pode te faltar emprego, mas não vai faltar presença. Pode você estar vivendo uma escassez lá na tua casa, mas não vai te faltar a presença dEle, porque Ele é o nosso sustento, porque Ele é quem tem nos sustentado. Amém, irmãos? Ele é o nosso sustento. E eu quero que você saia daqui dizendo: olha, Ele é o meu sustento. Ele é que vai suprir todas as minhas necessidades. E aqui eu quero compartilhar algo que minha esposa sempre compartilha comigo: eu não preciso de homem para ser feliz. Quero compartilhar para as meninas. A minha esposa sempre diz para mim: eu não preciso de homem para ser feliz, eu preciso de Deus. Porque quando eu tenho Deus, Deus me dá um marido como você, Júnior. E aí eu fico cheio. Aí eu gosto. E eu falo: eu também não preciso de mulher para viver. Eu preciso só de você, meu amor. Amém? É só um parênteses que eu fiz aqui para as irmãs. E vice-versa, viu, varão? Vice-versa. Se você achar que você precisa de uma mulher para sobreviver, para viver, meu irmão, minha irmã, você está enganado. Você está enganado, você precisa de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor esposo, Deus tem a melhor esposa, Deus tem o melhor em tudo. Deus tem o melhor emprego. Deus buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. E é assim que funciona o reino. O reino funciona assim, vá. E aí eu me lembrei também daquela mulher samaritana. Lembra? Você lembra daquela mulher samaritana que estava lá retirando água do poço? E aí Jesus chega e pede água para ela. Ela fala: mas se o senhor soubesse quem eu era, o senhor não estaria pedindo água para mim. E ele falou assim: isso, se você soubesse quem eu sou, eu te daria água, e a água que eu ia te dar, você jamais ia ter sede. Ela falou: não, então me dá essa água, pelo amor de Deus, véio. Quero ter essa água aí, porque eu não quero mais ter sede. A gente logo entende que é essa água, né, natural, que a gente bebe, essa água aqui. Mas é muito mais que Deus tem para mim, muito mais que Deus tem para você, amém? É provisão para o resto da tua vida, irmão, para o resto da tua vida, irmã, amém? Amém, aleluia. É provisão, Ele é provisão. E aí ele continua dizendo, ele fala assim: olha, eu dei ordens, aleluia, eu dei ordens, ele diz isso. Elias, fica tranquilo, eu dei ordens. Sabe, vai vir provisão, pastor, de onde o senhor menos esperar. Sabe por quê? Porque Deus já deu ordem. Vai vir provisão, irmão, irmã, de onde você menos esperar. Porque a ordem vem dEle. A ordem vem de Deus. Vai vir provisão, irmãos. Vai vir sustento. Deus já deu ordem para pessoas. Você nem sabe onde você vai, mas Deus já deu ordem para as pessoas te abençoarem aonde você for. Aonde você for, minha irmã, meu irmão, você vai ser abençoado, abençoada em nome de Jesus. Aleluia.
Aonde colocares a planta do seu pé, Deus vai te dar como herança. E você vai ser um agente de bênçãos. Sabe por quê? Eu costumo dizer muito isso, que a gente não precisa ficar correndo atrás de bênção. Olha, você está sabendo que vai pregar uma irmã que revela tudo ali naquela igreja ali? Vamos lá que Deus vai falar com nós lá. O profeta vai vir aí, ó, pastor, ó, tem culto aí domingo, mas ó, o senhor me dá folga aí que eu quero ir lá no profeta. Você não precisa correr, entenda isso, minha irmã, meu irmão, você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos, porque as bênçãos, elas te seguirão, as bênçãos, elas te seguirão, muito pelo contrário, você é a bênção, você é a bênção, diga, eu sou a bênção, com autoridade, irmão, eu sou a bênção. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus transforma tudo que é maldito, toda maldição em bênção. Aleluia. Ah, mas eu não sou digno. Você não era, meus irmãos, até o sangue de Jesus ser derramado até você, sobre a sua vida. Você sai de um estágio de miséria e passa para um estágio de bênção e não de maldição. Esse é o nosso Deus que tira um homem do monturo, por detrás das malhadas, e transforma ele em rei. Esse é o nosso Senhor. Você não precisa correr atrás de bênçãos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso em prover tudo que nós precisamos. Ele é maravilhoso. Muitas vezes a gente entra em conflito dizendo, olha Senhor, meu Deus, de onde será que vai vir esse recurso? O que eu vou fazer para saldar as minhas dívidas? O que eu faço? E a gente entra num estágio de murmuração. E a gente entra num estágio que a gente retarda a bênção de chegar. A gente retarda. E o que Deus está querendo dizer para mim e para você, olha, eu sou o dono da provisão, está em mim a provisão, eu sou o dono da provisão. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente entra nesse estágio será de onde vem o socorro, de o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para melhorar, a gente entra num erro, a gente pensa que é pelo nosso esforço. A gente cai num erro, que a gente pensa que é pelo nosso esforço. Aí a gente começa a fazer mais hora extra no trabalho, a gente começa a fazer com as nossas próprias mãos. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você fique na dependência. Diga para o irmão do teu lado que está querendo dormir, fala, olha, fique na dependência. Fique na dependência. Dependa mais de Deus. Dependa mais dEle. Sabe por quê, irmãos? Porque, como eu disse no começo, existem águas que elas dão nos nossos pés. Existem águas. Existem águas que dão nos nossos joelhos. E quando as águas dão nos nossos pés, quem está no controle? É você ou é Deus? É você. A água está no teu pé. Quando a água está no teu joelho, quem está no controle? É você ou é Deus? É você, está no seu joelho, você sai da água na hora que você quiser. Quando a água dá nos seus lombos, quem está é você ou é Deus? É você. Você sai da água quando você puder. Agora, existem águas mais profundas, que você não está no controle. Quem está no controle é Deus, amém? Amém, quem está no controle é Deus, não é você. É isso que Ele quer. Sabe, Pedro, quando foi confrontado com Deus, quando estava, de repente, ele deu ordem para uma tempestade vir, e de repente aquela tempestade começa a jogar o barco para lá e para cá. E aí Jesus vem andando sobre as águas.
Eu gosto de Pedro, sabe por quê? Porque Pedro era ousado. Pedro poderia ter ficado no barco, igual todo mundo, mas Pedro ativa, ele dá um start, ele fala: Senhor, se é o Senhor, manda-te que eu vá até ti, e ele vem então, e Pedro vai lá e coloca o pé na água. Pedro poderia ser espectador. Tem muito espectador dentro da igreja, pastor. Tem muita gente que vê o milagre, tem muita gente que vê o irmão sendo batizado com o Espírito Santo, o irmão recebendo promessas, bênçãos, e ele fica só como espectador, só assistindo. Deus quer que você viva. Deus quer que você seja igual Pedro, ousado. Coloque o pé na água. E quando Pedro estava olhando para Deus, ele permanecia sobre as águas, mas quando ele tirou os olhos de Deus, ele afundou. Porque ele deixou de depender de Deus. Quando você tira os olhos de Deus e começa a olhar para outras coisas do mundo, outras coisas que, isso aqui me agrada tanto, nossa, eu gosto tanto, você afunda, irmãos. Você cai no mar, você cai no abismo. E aí precisa de Deus para estender as mãos. Sabe, irmãos, toda vez que a gente dá ouvidos ao que Deus tem para mim e para você, toda vez, entenda, quero que você entenda isso. Toda vez que você ouve aquilo que Deus falou para você, olha, irmã, faça aquilo, irmãos, faça aquilo outro. Irmãos, faça assim. Pastor, faça assim. Todas as vezes que você dá ouvido, é muito mais do que obedecer, é ativar no reino dos céus. Pastor JP, é ligar uma chave. Deus nos dá uma chave para ativar no reino dos céus, e aquilo que é ligado aqui na terra, é ligado nos céus também, amém? Você ativa, é muito mais do que obedecer, irmã. Muita gente fala, é só obedecer. É muito mais do que obedecer, irmãos. É ativar aquilo que Deus quer que você ative. É ativar, é dar um start, é um divisor de águas na sua vida. Eu era assim, agora eu sou assado, porque é um divisor de águas na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar, mas é a mesma pessoa? É. Olha o que Deus fez. É a mesma pessoa, mas agora com um upgrade, com uma roupagem, pastor, bem melhor do que o Júnior do passado, bem melhor que a Raquel do passado, bem melhor que as pessoas do passado, amém? Bem melhor que você do passado. É andando de glória em glória, é andando de vitória em vitória, é recebendo as chaves que Deus tem entregado para você, através da vida dos pastores dessa igreja, recebendo, ativando as chaves, startando aquilo que Deus tem para mim e para você, amém? Aleluia. Glória a Deus. A gente já está terminando, irmão, a voz também já. Voltando para o texto, para a gente entender de novo, vou ler mais uma vez. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: sai daqui, vai para o leste, esconda-te, perto do riacho de Querite. Aonde que Deus quer que Elias esteja? Querite. Então Querite agora vai passar a chamar lugar onde que Deus quer que eu esteja. Diga, lugar onde Deus quer que eu esteja. Lugar onde Deus quer que eu esteja. Amém? Amém. Lugar onde que Deus quer que eu esteja. Esconda-te no riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez. Ele ativou, ele deu start. O ponto de partida para Elias foi aqui, versículo 5. E ele fez. Sabe, Deus tem te mandado fazer tantas coisas, irmãos, e você tem renunciado. Mas hoje chegou a hora de você dizer não para aquilo que te afasta da presença dEle.
renunciar aquilo que te afasta da presença dEle, e dizer sim para aquilo que Ele quer que você faça, ou esteja, amém? Elias então fez, ele startou, o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, foi para o lugar onde que Deus queria que ele estivesse, leste do Jordão, e ficou lá. Deus quer que a gente permaneça um tempo lá também, permaneça um tempo, por quê? Porque Deus quer ter momentos a sós, como com você, momentos de intimidade, irmãos, irmã, momentos de intimidade lá no teu quarto, amém? E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Ponto. Agora a gente entra no texto. Irmãos, era tempo de escassez. O que estava lá no primeiro versículo? Elias profetizou que não ia chover, nem orvalho ia cair. E depois, se você for ler a Bíblia, nesse livro de Reis, você vai entender muito mais, que ficou muito tempo sem chover, e era tempo de escassez. Se não tem chuva, irmãos, não tem trigo para fazer o pão, para fazer a farinha de trigo. Tem ou não tem? Não tem chuva. Era tempo de escassez. O povo estava vivendo um tempo de escassez, estava sofrendo. Se não tem pasto, se não tem chuva, não tem pasto, as vaquinhas morrem de fome. Você sabe disso? Era tempo de muita escassez. Era tempo de muita escassez. E aí Deus manda sustento, provê as coisas de onde a gente menos espera. Eram tempos difíceis, talvez você esteja passando por tempos de dificuldade, talvez tenha sido difícil para você, mas eu quero te dizer, ou esteja onde Deus quer que você esteja, e você vai vir a provisão de Deus, você vai ver a provisão de Deus chegar até a tua casa. Não tinha quase nada de animais, aliás, só quem não passa por tempos de escassez eram os reis. Acabe, Jezabel, você acha que eles estavam passando por momentos de dificuldades? Não. E aí Deus mandava vir pão, carne. Você acha que onde Deus ia mandar esse sustento? Lógico que da casa de Acabe e Jezabel. Deus mandava corvos, Deus usa até o seu inimigo para te abençoar, irmãos. Deus usa até os seus inimigos para te abençoar. Entenda, Acabe e Jezabel eram inimigos de Elias, e Deus mandava corvos para buscar alimentos. Agora, analisa comigo, meu irmão, minha irmã. Pão significa presença de Deus. Faltava a presença de Deus naquele lugar, ele permaneceu lá até a segunda ordem de Deus. Não faltava pão, irmãos, não faltava a presença de Deus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E vinha da casa de Acabe, vinha da casa de Jezabel, porque certamente eles tinham. E corvo come carne, irmão. Sim ou não? E você acha que a carne de antigamente era carne guardada na geladeira, certinho, igual aqui? A carne naquele tempo ficava lá, no relento. E os corvos comem carne. São como urubus. Sim ou não? Agora, como que Deus manda corvos para levar carne e pão, e os corvos não comiam as carnes? Sabe por quê, irmãos? É porque Deus está no controle.
Deus está no controle. Deus manda corvos. Deus usa pessoas que você nem imagina para te abençoar. Deus usa pessoas para abençoar você, para abençoar a igreja. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda que existe uma chave. Existe uma chave que Deus está entregando para você hoje, nessa hora. É muito mais do que obedecer, é muito mais do que obediência à palavra. É receber aquilo que Deus tem para você ativar algo grande, algo maior da sua vida, algo que Ele tem para você. Você nem imagina, você nem sonha o que seja, mas fique na dispensação. Confie em Deus, espere em Deus, descanse em Deus. Espera sempre em Deus, porque Ele tem sempre o melhor para mim, para você. Quantos amém eu posso ouvir nessa noite? Eu quero convidar você a se colocar de pé, e nós vamos orar aqui, para que Deus esteja confirmando essa palavra no nosso coração. Para que você entenda o que é tempo particular com Deus, para que você entenda o que é ser direcionado por Deus, ser enviado por Ele, para que você descanse nele, para que você esconda-se nele, e para que você receba de Deus todo prover que você precisa. Tudo vem dele, irmãos. Você crê nisso? Que tudo vem dele? Porque Ele é quem tem dado o fôlego da vida. Ele que tem nos sustentado. A gente não sabe quais são os nossos dias, até quando a gente vai ficar aqui na terra. Se é com 60, se é com 40, se é com 100 anos. Mas enquanto é dia, eu quero pregar o Evangelho. Enquanto é dia. E eu quero que você entenda isso. Pregue o Evangelho enquanto é dia. Porque vai chegar um tempo que vai ser noite. Vai ser um tempo que a gente não sabe, como eu disse, a gente não sabe com que idade Deus quer nos recolher. Essa semana mesmo eu vi uma postagem no grupo da minha família, uma menina com 22 anos de idade, lá da igreja presbiteriana, lá de Uberaba, foi recolhida, gozando de saúde, foi recolhida, deu trombose por conta da vacina, e Deus recolheu ela. A gente não sabe os nossos dias. Por isso que o salmista diz: aprenda a contar os seus dias. Porque vão vir dias que você não vai achar contentamento. Você não vai ficar feliz nesses dias. E por isso, irmãos, a gente tem que estar aqui, conectado à palavra. Conectado a Deus, ligado no GPS de Deus. Ligado no GPS, você que é jovem que me ouve, ligado no GPS de Deus. Eu gosto de falar muito para jovens. Eu fui líder de jovens durante 8 anos. E eu falava muito para os jovens: olha, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer agora. Agora, na sua juventude. Timóteo foi chamado quando era jovem, era garoto. E ele foi chamado. Paulo chamou e Paulo enviou. E ele falou: em Deus eu tenho sim, amém. E ele começou a pregar em igreja, pastor, que já tinha bastante ancião, assim, gente que já conhecia a Bíblia. E ele não se intimidou, não. Ele foi se aprofundar na palavra. Ele foi buscar mais a palavra. Por isso, jovem, você que é jovem, que me ouve, busque na palavra. Deus quer usar você com intrepidez, com autoridade. Deus quer usar você para curar.
Deus quer usar você para pregar. Deus quer enviar você. Amém, irmão? Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de ouvir a tua palavra, Senhor. E assim como Elias, Pai, disse sim para o Senhor, assim somos nós. Nessa noite, Pai, nós dizemos sim para o seu envio. Nós estamos aqui, Senhor, para o seu envio. Queremos ser particular contigo, Senhor, não somente em dias oportunos, mas todos os dias da nossa vida, Pai. Nos encontrar contigo no nosso quarto, no nosso trabalho, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe essa igreja, Senhor, de uma forma sobrenatural. Manifesta a tua glória, Senhor, sobre essa igreja, Pai, através da vida do pastor. Deus, enche cada vaso que aqui está, Pai. Faz cada vaso transbordar, cada cálice transbordar da tua presença, Pai. Da tua presença, Senhor. Da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Alicerce, meu fundamento, meu melhor amigo é o meu Senhor. Meu fundamento, meu alicerce, meu melhor amigo é o meu Senhor. Você pode dizer meu fundamento, meu alicerce, meu melhor amigo é o meu Senhor. Diga outra vez a Ele, meu fundamento, meu alicerce, meu melhor amigo é o meu Senhor. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha, Nada me abalará. não, estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Você que aprendeu, você pode dizer: Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Levante as suas mãos santas a Ele e diga: estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Meu alicerce, meu fundamento, meu melhor amigo é o meu Senhor. Meu alicerce, meu fundamento, meu melhor amigo é o meu Senhor. Outra vez mais, meu fundamento, meu fundamento, sim, meu melhor amigo, meu melhor amigo é o meu Senhor. Meu alicerce, meu fundamento, meu melhor amigo é o meu Senhor. Estou firmado na rocha. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha. Oh, igreja, estou firmado na rocha
e nada me abalará. Estou firmado na rocha. Você pode com a sua voz dizer a Ele: estou firmado. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado, estou firmado, estou firmado. Oh, estou firmado na rocha, nada me abalará. estou firmado na rocha. Estou firmado na rocha, Nada me abalará. estou firmado na rocha. Será que você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus? Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Adriel, toda a família, que Deus continue abençoando, prosperando cada irmão. Obrigado, irmãos, porque você me emprestou os seus ouvidos nessa noite. Espero ter contribuído, espero ser boca de Deus, instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.